Boa noite. Quem temos aí online para nós começarmos os nossos preparativos para o nosso bate-papo de hoje, nossas reflexões. Boa noite, Enganji. Boa noite, Patrícia e Saulo. Bem-vindos. Vamos só dar um tempinho. Vamos nos acomodando. Para vocês que estão entrando, vamos relaxando, fazendo uma respiração profunda. Bem-vinda, Adriana, Solange. Vamos só dar um tempinho, né, que ainda aqui estamos chegando às 8, para aí a gente começar, né? Enquanto isso, vocês que já estão conectados, obrigado. Obrigado pela presença. E vão tentando relaxar, pensando em que é que vocês gostariam de estar curando, né? De vocês estarem trabalhando aí nessa nossa reunião. Vamos mentalizar essas questões, elevar os nossos pensamentos a Jesus Cristo, a espiritualidade superior, que pedimos, né, o seu acompanhamento aqui para a gente poder trabalhar, né? Às vezes a gente acha que a gente só trabalha os nossos sentimentos, só trabalha os nossos problemas quando a gente está pensando conscientemente, reiteradamente neles, mas às vezes as coisas vão se resolvendo de uma forma mais tranquila, né? Inconscientemente. Quando a gente se propõe a mudança, o nosso corpo, o nosso cérebro, o nosso espírito já vai trabalhando neles, tá? Então, vou esperar só mais um pouquinho, até mais ou menos às 8h03, para que aí a gente começa com a nossa oração. Enquanto isso, vamos, como eu disse, os que estão entrando, vamos relaxar, fazendo uma respiração profunda. Se vocês tiverem, quando da nossa oração, mentalizar as pessoas que vocês querem que sejam assistidas pela espiritualidade superior, é só pensar no nome dessas pessoas quando a gente estiver fazendo a nossa oração, tá? Bem-vindo, Rogério, também. Vocês me ouvem bem? Me veem? Desculpa aqui pela sombra, que a gente nessa pandemia a gente acaba tendo que... não somos profissionais, né? Eu pelo menos não trabalho com vídeo, então pra gente é sempre um desafio mexer com essas novas tecnologias e fazer um vídeo legal pra vocês. Bom, vamos então nos preparar para a nossa oração. Todos, então, vamos nos sentar confortavelmente. Os que estão deitados, vamos fazer uma respiração profunda, inspirando, expirando. E nesse movimento de inspirar e expirar, vamos inspirar boas energias, imaginar uma luz branca, curativa, que envolve todo o nosso ser. E à medida que nós expirarmos, que essa luz leve com ela, e a expiração leve com ela todos os nossos problemas, todas as nossas preocupações. Respirar mais uma vez profundamente, pedindo a proteção
dos espíritos de luz que nos acompanhem nessa nossa reunião de hoje, que intua a todos nós, que essa reunião possa ser produtiva para o nosso processo de evolução espiritual, que as nossas orações, que as pessoas que estão nos nossos pensamentos, sejam encarnadas ou desencarnadas, também possam ser tocadas pelos nossos sentimentos, pelas nossas intenções de cura, de amor, de proteção. E que as palavras aqui da nossa reunião também possam ser úteis para eles e para os espíritos que porventura estejam nos vendo. Então, com muita gratidão, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui. Pedimos a Tua permissão e a Tua proteção para iniciarmos a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Bem, então vamos lá. Como vocês viram, não sei se vocês viram aí no título, né? O nosso objetivo de hoje é falar um pouco sobre duas virtudes, que é a virtude da obediência e a virtude da resignação. Por que essas duas virtudes? Eu gosto muito dessa passagem do Evangelho, que ela está no capítulo 9, que diz: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Né? Então, nesse capítulo ele vai falar, no capítulo 9, vai falar dessas duas virtudes, a virtude da obediência e a virtude da resignação. O que eu acho fantástico o Evangelho é um livro, vocês devem saber, de 1800 e quase 1850. Um livro que a gente está falando aí que tem mais de 150 anos e traz umas coisas atuais que a neurociência, que a psicologia vem descobrindo, que na verdade não somos seres apartados, razão e sentimento como se pensava antigamente, né? E como muitos pensam até hoje. Não, somos um ser uno, em que razão e coração, né, racionalidade e sentimentos estão ali. Portanto que a gente fala, né, em inteligência emocional nada mais é do que a gente unir razão e sentimento, né? E não coisas de formas apartadas. As nossas decisões, as nossas escolhas, elas têm ingredientes sentimentais e também têm ingredientes racionais, e a gente busca esse equilíbrio. E é muito legal que o Evangelho já trata disso há mais de 150 anos atrás, né? Porque ele diz assim: a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Eu acho isso fantástico, né? E a gente vai desenvolver, espero que vocês possam entender, né, a minha ideia, né? Por que eu gosto tanto dessa passagem. Além, claro, dessa união, né, dessas duas partes inseparáveis do nosso ser, que é razão e emoção, ele traz aí ferramentas importantes para o nosso dia a dia. Eu sempre gosto de pensar o Espiritismo não como um conhecimento estéril que a gente sabe, que a gente estuda para simplesmente nos vangloriar ou mostrar que a gente sabe. Muito pelo contrário, o Espiritismo não é para isso. E eu pergunto para vocês, qual a razão do Espiritismo? Que vocês reflitam um pouco. Por que ele existe? Qual o propósito do Espiritismo na sua concepção, né? E qual o propósito que ele deve ter na nossa vida? Né? Qual a razão? Por que vocês estão num dia de domingo à noite, né, dedicando o tempo de vocês a ouvir um pouco sobre Espiritismo? Né? A resposta para mim é muito óbvia, né? O Espiritismo ele tem que ser útil para a nossa vida. Ele tem que ser útil no nosso processo de evolução espiritual. É para isso que ele serve. O Espiritismo ele é uma ferramenta, ele é uma doutrina de princípios, valores, né? de mensagens filosóficas, de conteúdo moral, que tem essa utilidade de ser uma ferramenta para nos auxiliar nesse processo difícil de evolução espiritual, nesse processo difícil de viver num mundo diverso, né, com muitos problemas, com muitos desafios. Então, essa é a função do Espiritismo, uma ferramenta útil para o nosso desenvolvimento. Então, eu pergunto para vocês, né,
Como a gente pode utilizar essa ferramenta, né? E aí a gente falando especificamente nessas duas virtudes, da obediência e da resignação. Eu gosto muito também de uma outra passagem do Espiritismo, que ele diz o seguinte, né? Às vezes a gente fica buscando a fonte dos nossos problemas, das nossas dificuldades na nossa vida, a gente fica tentando encontrar respostas em vidas passadas. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: grande parte dos problemas que nós enfrentamos na nossa vida causamos nessa vida. Não são questões passadas, são questões que nós estamos causando a nós mesmos. E às vezes a gente causa esses problemas a nós mesmos por a gente não estar atento a princípios básicos, né? A leis naturais, a leis de convivência social. A gente não ouve a nossa razão, às vezes a gente a gente esquece, né? Todos nós fazemos o Pai Nosso. E no Pai Nosso, tem uma parte que ele diz assim, dizemos assim quando oramos, né, como fazemos a oração do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, né, assim na terra como no céu. Então quando a gente fala isso no Pai Nosso, né, a gente está dizendo que a gente entrega a Deus, né, entrega a espiritualidade superior, a gente reconhece que nem tudo pode ser do jeito que a gente quer, exatamente como a gente gostaria que fosse. E aí a gente entrega: que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E é exatamente nesse aspecto, né, dessa vontade, que a gente entrega a vontade ao Espírito de Luz, aos Espíritos superiores, a Deus, a Jesus, como vocês prefiram chamar, né? Isso é um reflexo aí a gente tem um reflexo da obediência e da resignação, né? Quando a gente está de corpo e alma, a gente está realmente afinado nessa oração, entregando a Deus, né? Entregando ao Pai Nosso o destino das nossas vidas para que seja feita a vontade dele, não a nossa. A gente está sendo obediente aos desígnios divinos. E a gente está sendo resignado também a essas questões, a essas escolhas, vamos dizer assim, divinas. E aí o que é interessante, né? Quando a gente fala de obediência e de resignação, a gente não pode jamais confundir obediência com submissão, nem resignação com conformismo, né? Eu gosto de que a gente trate, né, e é o que eu proponho, é que a gente veja esse trecho do Evangelho das virtudes da obediência e da resignação como formas da gente se relacionar com aquilo que a gente não pode mudar. E são tantas as coisas que a gente não pode mudar, né? A gente não pode mudar o outro, a gente não pode mudar como o outro nos vê, como o que o outro sente em relação a nós. Isso é um processo do outro, muitas vezes. A gente pode fazer tudo que está ao nosso alcance, mas às vezes o outro não quer ver, o outro não quer mudar, e a gente fica infeliz com isso, sofrendo e gastando o nosso tempo escasso, né, tentando mudar algo que não está no nosso alcance. Como mudar o outro, mudar leis naturais. Não tem escapatória. Nós nascemos, nós encarnamos, vivemos um tempo finito e desencarnamos ou morremos. E nós temos, seres humanos, a grande maioria de nós, uma dificuldade extrema de lidar com um fato tão natural, tão inexorável, tão certo, talvez a nossa única certeza aqui nessa vida, que é a morte, né? E às vezes o que é que a gente faz? A gente não se resigna com esse fato concreto, certo, que vai acontecer conosco, que vai acontecer com os nossos entes queridos, né? Com pessoas que nós gostamos. A morte vai chegar, mas dia menos dia ela vai chegar para nós e ela vai chegar para entes queridos também. Então é um fato que a gente não tem como fugir. Então, por que a gente vai gastar o nosso tempo escasso brigando, criando mágoa, criando raiva, né? Alimentando o nosso espírito
com coisas, com sentimentos ruins em relação a algo que está fora do nosso alcance, que a gente não pode mudar. Né? Vocês concordam comigo que não faz muito sentido, né, a gente gastar esse tempo, gastar essa energia? Então quando a gente faz isso, a gente despreza a obediência a uma lei natural, que é a nossa finitude, que é a nossa encarnação e reencarnação, como a gente também não exercita essa virtude da resignação. Olha, é uma lei natural, é uma lei que não podemos fugir delas, então vamos nos resignar. Contra isso eu não posso fazer nada. Vamos usar a nossa energia, o nosso tempo escasso para fazer, tentar transformar o que a gente pode transformar. Né? Então, é nessa linha que está quando o Evangelho diz a obediência como consentimento da razão. Né? Usamos a nossa racionalidade para concluir que devemos ser obedientes às leis naturais, devemos ser obedientes aos fatos que não conseguimos mudar, devemos ser obedientes à doutrina que nós dizemos fazer parte, que nós seguimos. Então, a gente tem que tentar compatibilizar a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar com essa doutrina que a gente segue. Né? Então a gente tem que tentar incluir na nossa vida diária os princípios do Espiritismo. Senão a gente não está sendo obediente a ela, a gente está sendo hipócrita. A gente nos autodenominamos espíritas, mas não conseguimos colocar, não somos obedientes à doutrina espírita. Então, esse é o consentimento da razão que fala. E aí a gente pode friamente pensar. E aí, claro, abrindo um grande parênteses, eu sei o quão difícil é isso, porque somos seres falíveis, somos seres imperfeitos, eu sei o quão é difícil, mas isso é algo que nós podemos mudar, mudarmos a nós próprios. Isso, inclusive, segundo o Espiritismo, é algo factível, é algo possível. Nós podemos nos transformar, nós podemos nos melhorar. E olha que, se vocês olharem, a gente vem nos melhorando ao longo dessa própria vida que a gente conhece. Vamos olhar sobre um aspecto estritamente físico e intelectual. Como nós éramos há 20, 15 anos atrás e como nós somos hoje. Nós evoluímos, nós fomos adquirindo novos conhecimentos. Né? Nós vamos melhorando nossa forma de pensar. O fato de estarmos aqui é uma prova de que estamos em busca da evolução. É uma prova de que nós acreditamos. Então, aqui estamos, de certa forma, nessa busca, né, pela nossa evolução, estamos buscando obediência à doutrina que a gente acredita, à doutrina que a gente segue, que é o Espiritismo. Por outro lado, a gente também aceita, né, a gente busca esse consentimento do coração quando a gente se resigna em relação àquilo que a gente não pode mudar, que a gente não pode transformar. Né? E aí a gente pode usar, né, essas duas virtudes para tratar de diversos fatores da nossa vida, diversos aspectos da nossa vida. Né? Então, por exemplo, se eu trabalho numa empresa e eu tenho um superior e eu tenho um chefe, está na regra que eu devo obediência a ele. Certo? Então isso eu não posso mudar, exceto se eu me transformo chefe. Mas enquanto eu sou subordinado, pelas normas sociais, pelas normas da empresa, pelo direito, eu devo obediência a esse superior meu. Como também pelas normas sociais eu devo obediência aos meus pais. Eu devo respeito a eles. E da mesma forma, quando nos transformemos em pais, os nossos filhos também passam a nos dever respeito, a nos dever obediência em alguma medida. E aí, claro, olha como é belo e como é fantástico. Essa obediência a um chefe, por exemplo, que nós não toleramos, que nós não achamos competente, o que quer que seja, nós não podemos
ali, enquanto estivermos trabalhando, enquanto estivermos sendo subordinado a essa pessoa, nós não podemos deixar de ser obedientes. Isso seria, né, não seria racional, não seria correto. Mas nós podemos mudar isso. Nós podemos tentar mudar de emprego. Nós podemos mudar essa realidade. Então aí quando eu digo que a gente não pode jamais confundir essa obediência que diz o Evangelho com submissão, né? Com inação. Não. A gente deve obediência a uma pessoa que a gente acha que não é competente como nós gostaríamos ou não é competente como nós obedecemos, mas a gente não precisa ser submisso e ficar na inércia, a gente pode mudar, certo? Do ponto de vista da resignação, né? A resignação é uma virtude que eu acho que o seu exercício torna a vida muito mais leve, muito mais fácil, na medida em que a gente, como eu disse, a gente para de gastar o nosso tempo e a nossa energia, que são limitados, com coisas que a gente não pode mudar. Por que eu vou mudar? Por que eu vou brigar? Né? Porque se existe a morte no mundo, se existem as enfermidades no mundo, se simplesmente eu sozinho não posso mudar isso. Então eu me resigno quanto a essa questão da natureza, né? Dessa lei da natureza que ainda pode ser que um dia nós venhamos a vencer e passemos a viver mais, a sermos imortais, não sei, né? Fisicamente, como somos espiritualmente. Pode ser que na nossa evolução um dia alcancemos isso. E se o alcancemos, se alcançarmos, isso vai ser fruto de um processo evolutivo, de um processo de busca. E aí por isso que eu digo também que resignação jamais pode soar como conformismo, né? Não pode. Resignação não significa se conformar e parar, porque isso, aliás, é o contrário do que diz o Espiritismo, né? O Espiritismo diz o quê? Que somos seres em busca da evolução e somos seres aptos e capazes de evoluir. E o próprio Espiritismo dá credibilidade à ciência, dá credibilidade estimula, né, o nosso desenvolvimento intelectual, sabendo, né, que esse desenvolvimento intelectual ele também traz luzes para uma série de dificuldades nossas, uma série de comportamentos que nós não compreendíamos. Se nós passamos a compreender, se dedicamos uma energia para compreender determinados fatores, isso vira claro e nós podemos mudar, né? Então, assim, esse sentido da obediência e da resignação, a gente deve tentar viver e buscar cumprir essas virtudes, né? Trazê-las para a nossa vida em relação àquilo que a gente não pode mudar. Mas, como eu disse, não pode significar da parte da obediência submissão, subserviência, né, sem questionamento, tampouco conformismo, omissão, inércia, preguiça. Jamais devemos confundir isso. E aí, assim, eu gosto de pensar hoje, né? Hoje a gente sofre muito, né? O ser humano sofre muito com a sua aparência, né? Com, vamos dizer assim, o envelhecimento, com degenerar, né? Nós somos crianças, quando nascemos e somos crianças, a nossa pele é de um viço, como se diz, né? De um brilho, de uma beleza, se recupera fácil das lesões e tal. À medida que o tempo vai passando, vamos perdendo elasticidade, a nossa pele, o tempo vai marcando o nosso rosto com as rugas. Isso ainda é uma lei natural. Claro, existem uma série de processos, de técnicas de tratamento que podem amenizar isso, né? E efetivamente aumentamos a nossa expectativa de vida com o avanço da medicina, né? Com o avanço das ciências em geral. Ótimo, não tem nenhum problema. Agora, sofrer quando a medicina ou por qualquer razão a gente não consegue barrar um processo desse que é natural, né, e que faz parte da nossa essência, é gastar energia à toa, né? Eu gosto muito de um livrinho que foi escrito há mais de 2000 anos por Cícero, né? Acho que muitos
Cícero foi um grande orador romano, e o Cícero tem um livro que ele é muito sábio, que o livro chama Saber Envelhecer. E o Cícero vai falar que, na verdade, todas as idades têm seus encantos e seus desafios. Então, a vida jovem, né, ela tem os seus encantos e tem os seus desafios. Como a vida madura, né, também tem os seus encantos e os seus desafios. E ele lá já falava que é inócuo a gente brigar, não faz sentido a gente estar lutando contra algo que é um processo natural. Né? Então, quando a gente briga com algo que a gente não pode mudar, a gente viola essa virtude da resignação. A gente gasta energia. E o que é que a gente cria quando a gente não é resignado com algo que a gente não pode mudar? A gente alimenta a raiva, alimenta a frustração, alimenta às vezes mágoa. A gente não perdoa a Deus, a gente se julga nesse direito, né, de não perdoar a Deus, de não perdoar um pai, um irmão, um namorado, um marido que fez algo contra nós. Nós nos julgamos, né, nessa atitude de não perdoar, né? Quando, como eu disse, às vezes a gente não pode mudar o outro. Às vezes você faz o seu melhor, o outro faz o que pode, o que é o melhor. Então, como a gente não pode mudar isso, a gente se resigna e segue a nossa vida, tentando mudar a quem? A única pessoa que nós temos capacidade para isso, que somos nós mesmos. Então, o nosso grande desafio nessa existência nossa é conosco mesmo, não é com o companheiro, a companheira, não é com o pai, não é com a mãe. Esses são companheiros de viagem, mas nós efetivamente é que temos ali o leme, né? Nós é que estamos na direção do nosso destino. Eu gosto muito de uma frase do Jean-Paul Sartre, um filósofo francês, e o Sartre diz o seguinte: não importa o que os outros fizeram a você, mas sim o que você faz com aquilo que te fizeram. Olha como isso é empoderador, como nos enche de poder. Porque o outro pode nos decepcionar, né? O outro é imperfeito, o outro é egoísta como nós somos muitas vezes, o outro tem raiva, o outro tem mágoa e às vezes nos magoa, nos decepciona, né? Agora, ele pode fazer o que quiser com a gente e nos magoar, nos ferir, mas o que a gente faz com isso, com o que o outro nos faz, é uma questão só nossa. É uma decisão e uma escolha nossa. Se você quer pegar aquele mal, aquela decepção que o outro te causou, e você tornar aquilo seu eterno companheiro, você vai estar alimentando a mágoa, vai estar alimentando a raiva. Se você pega aquilo que o outro te fez, olha, tenta aprender com aquilo e fala, agora isso não me serve mais, renuncio a isso, eu não posso mudar isso, eu me resigno que o outro faz o que ele quer e não me compete nada em relação ao que o outro me faz, mas eu escolho não carregar essa mágoa, eu escolho não mais alimentar essa raiva, eu escolho perdoar ou eu escolho seguir em frente e esquecer isso tudo. Então, isso eu acho que é o mais fantástico da condição humana, essa capacidade, essa possibilidade que o Evangelho e o Espiritismo vem dizendo ao tempo todo, né? Devemos evoluir, estamos encarnando e reencarnando em busca desse processo evolutivo. E isso é uma lei natural. Então, não precisamos nos acomodar, né? E nos considerar que não podemos evoluir, não podemos avançar, não podemos nos resignar, vamos dizer assim, com essa... Porque isso é uma mentira, com essa impossibilidade de evolução, porque isso é uma mentira. O tempo inteiro o Evangelho está dizendo que é possível evoluirmos e efetivamente nós evoluímos. Às vezes nós somos muito rigorosos e muito cruéis com nós mesmos, achando que nós não evoluímos, achamos que nós
só andamos para trás, que só nos decepcionamos. Às vezes temos essa crueldade que a gente tem com a gente às vezes tem com o outro também, ao julgar o outro, ao julgar os erros do outro, a julgar a dificuldade do outro, né? Mas a gente também tem que fazer esse processo naquilo, outro princípio do Evangelho, que é amar ao próximo como a ti mesmo, né? Amar a nós mesmos é assumir essa falibilidade, né? É assumir a nossa imperfeição e nos perdoar também, o exercício do perdão a nós mesmos, né? Então, com isso nós não precisamos não devemos nos resignar com as nossas dificuldades, porque aí seria conformismo, né? Nós devemos buscar esse processo de evolução, e aí a gente usa as virtudes da obediência e da resignação para nos liberar daquilo que a gente não pode mudar, nos liberar dessa luta. Já temos tantas lutas nessa existência, tantas batalhas, tantos desafios. Por que a gente vai assumir mais uma luta contra coisas que a gente não pode mudar? Não é racional. Vocês concordam? E aí quando o Evangelho diz obediência é o consentimento da razão, é você olhar, refletir e pensar, vale a pena eu brigar com isso? Vale a pena eu ter mágoa com isso? Vale a pena eu me revoltar contra isso, contra uma lei natural que eu ainda não posso mudar? Eu acho que não vale, né? Por outro lado, quando o Evangelho diz que a resignação é o consentimento do coração, do sentimento, né? Aí a gente se perguntar, vale a pena eu consentir com uma raiva, com uma mágoa, né? Com o egoísmo em relação, e aí o egoísmo de um mundo, porque o mundo não é exatamente como eu quero, né? Às vezes a gente acha, né? Embora a gente peça no Pai Nosso, seja feita, Pai, a vossa vontade. A gente se esquece muito disso, né? E aí se o mundo não é como a gente espera, se as coisas não são como nós queremos, a gente cria raiva, a gente se frustra, a gente acha que somos injustiçados. Não é verdade? Quando no fundo, vamos pensar, como seria o mundo com mais de 5 bilhões de pessoas se a gente resolvesse, cada um de nós, que o mundo deveria ser exatamente como nós pensamos que deve ser? Teríamos 5 bilhões de mundos, verdade? Então, o mundo, a gente tem que aprender a construí-lo coletivamente, né? Não dá para ser um mundo para cada pessoa nesse mundo, né? Então, a gente tem que se resignar a esse fato, que o mundo não vai ser exatamente como a gente deseja que seja, porque o mundo é habitado por mais bilhões de pessoas. Então a gente tem que fazer uma negociação, ver o que a gente pode mudar, o que a gente pode transformar e colocar a nossa energia, o nosso tempo escasso nisso. E em relação àquilo que a gente não pode mudar, a gente se resigna e a gente libera o nosso coração para receber coisas boas e deixar a mágoa, a raiva, a frustração para trás. Ok? Então, é isso que eu queria, essa reflexão, né, que eu queria trazer para todos nós. E eu gosto muito do Evangelho, quando fala dessas duas virtudes, que ele diz assim, essas duas virtudes são companheiras da doçura. Olha que legal. A obediência e a resignação são companheiras da doçura. O que acontece quando a gente, com quem não é doce, a gente pensa logo no amargo, né? Ou no salgado demais. O que não é doce é salgado ou é amargo. E a gente, via de regra, nós sentimos prazer e gostamos do sabor doce, né? E o sabor doce é o sabor quando a gente se concilia com todas as nossas limitações, quando a gente se resigna em relação ao que não podemos mudar, quando nós buscamos a obediência pela razão, obedecemos aqueles a quem achamos e a razão diz que devemos obedecer,
e concentramos os nossos esforços em outros desafios da vida que efetivamente nós podemos mudar. Então é isso. Gratidão a todos pela atenção, pela paciência. Eu acho que se eu tivesse que uma mensagem final para concluir, é dizer a vocês que vejam aquilo que efetivamente vocês podem mudar e foquem, direcionem a energia de vocês para essas coisas. E aquilo que não pode, porque é divino, porque é sobrenatural, porque é uma norma, uma lei que está acima das nossas possibilidades de mudar hoje, vamos nos resignar, né? Vamos aceitar e vamos seguir em frente, tentando transformar aquilo que está ao nosso alcance. Gratidão. Obrigado, Hélio, pelas suas palavras. É sempre um desafio para todos nós, né? Eu agradeço, né, pela paciência, pelas palavras, pela atenção. E acho que a gente pode encerrar com a nossa oração. Então, vamos nos acomodar no nosso lugar, na nossa cadeira, na nossa cama, no sofá. Respirar fundo. Agradecer ao Pai por mais essa oportunidade. Agradecer pela essa nossa busca, Pai, por estarmos aqui nessa noite de domingo, abrindo mão de outros compromissos para estar buscando nos melhorarmos. Agradecer, Pai, a Tua luz, a chance que nos é dada de sermos melhor um pouco a cada dia. Te pedimos, ó Pai, para que nos dê força para aceitar, nos resignarmos com aquilo que nós não podemos transformar e que podemos canalizar a força, o nosso tempo escasso, a nossa energia para mudarmos, primeiro a nós mesmos, que efetivamente é a nossa grande responsabilidade aqui nesse plano encarnatório e é efetivamente a única pessoa que nós podemos nos responsabilizar pela mudança. Pedir, Pai, que nos dê força, que nos dê proteção, que tenhamos uma ótima semana e que possamos seguir sendo um pouco de luz, levando um pouco de luz aonde quer que varmos, onde quer que estejamos. Pedimos Tua proteção e agradecemos por mais essa oportunidade. Gratidão e que assim seja. Obrigado, Hélio. Obrigado, Saulo. Obrigado, Rogério. Ótima semana para todos. E só um aviso, né? Seguimos, apesar de fechado, seguimos no GEAL com a campanha de coleta de alimentos. Seguimos lá tá lá no site as informações, na página do Face, né? Sobre o cuscuz da Zezé, que está lá para quem quiser encomendar, tá bom? Gratidão, muitíssimo obrigado, uma ótima noite, uma ótima semana para todos.